Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos continuar conversando um pouco sobre o Novo Testamento e vamos tentar responder a seguinte questão. Jesus Cristo, ele era machista? Em algum momento do seu ministério, Jesus Cristo foi desrespeitoso para com as mulheres? Eu sei que essa pergunta pode parecer estranha para você, principalmente porque as Escrituras apresentam Jesus como um símbolo do amor e do respeito ao próximo. Porém, há um episódio específico do ministério de Jesus que é utilizado por algumas pessoas para questionar a sua integridade e acusá-lo de machismo. Eu estou me referindo a Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30, no qual o evangelista registra: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então, olhando para esse texto, Jesus foi machista para com essa mulher? De alguma forma ele foi desrespeitoso para com ela? Antes que você tenha alguma visão equivocada sobre Jesus, saiba que Jesus tratou com imensa dignidade as mulheres. O machismo não pode ser atribuído a Cristo porque Jesus tratou com imensa dignidade as pessoas. Ele sempre acolheu muito bem as pessoas aflitas e necessitadas, e isso incluía também as mulheres. Por exemplo, Jesus Cristo conversou e pregou a palavra para mulheres que precisavam ter sua vida transformadas pelo Evangelho. Um bom exemplo disso é o que acontece lá em João capítulo 4, quando ele se encontra com a mulher samaritana. Jesus Cristo também utilizou mulheres como exemplo do seu ensino parabólico. Isso acontece quando ele cita a parábola da dracma perdida, ou então da oferta da viúva. E por fim, talvez o fato mais marcante é que na ressurreição, a primeira pessoa que teve a oportunidade de testemunhar que Jesus Cristo havia voltado dos mortos, essa oportunidade foi dada a uma mulher. Maria Madalena teve a oportunidade de ver Jesus Cristo ressuscitado e logo em seguida sair para poder contar aos discípulos a grande novidade do que havia acontecido. Por isso, não dá para olhar para o ministério de Jesus Cristo e não perceber como ele tratou as mulheres com dignidade. Porém, ao olhar para o nosso texto, ainda fica a grande dúvida. Então, o que aconteceu nesse episódio específico? Seria esse o momento único no qual Jesus Cristo não queria lidar muito bem com a pessoa? Calma, eu vou tentar explicar para você o que aconteceu. Talvez a melhor forma de entender esse texto seja ao considerar três elementos. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, ao lidar com mulher e a mencionar a palavra cachorrinhos, ele estava em primeiro lugar fazendo uso de uma parábola. Embora possa passar despercebido, porque geralmente nós pensamos nas parábolas como histórias longas, mas haviam também parábolas curtas. E é dessa forma que Jesus Cristo então interage com essa mulher. Ele dá uma resposta respondendo-a com uma parábola. Quem nos ajuda a entender isso, inclusive, é o pastor Timothy Keller no seu livro A Cruz do Rei, no qual ele diz: então, o que Jesus disse à mulher era somente um insulto? Não, é uma parábola. O termo parábola quer dizer metáfora ou semelhança. E isto é o que significa o que Jesus disse aqui. Suas palavras, então, não são um insulto que parecem ser. O que ele estava dizendo àquela mulher era: por favor, entenda, temos uma ordem a seguir aqui. Irei primeiro a Israel e depois aos gentios, às outras nações. Jesus contou a ela uma parábola na qual ele lhe fornecia uma combinação de desafio e ofensa. Sendo assim, a forma como Jesus Cristo estava lidando com ela era apresentando uma parábola na qual ele dizia: calma, eu tenho uma prioridade. Primeiro, eu pregarei o evangelho e farei uma obra entre os judeus. Depois eu vou então priorizar os gentios. Eu vou dar oportunidade aos gentios para que eles possam me conhecer. Essa parábola talvez passe despercebida aos olhos de muitos, mas ela está presente no texto e ela tem que ser considerada em sua interpretação. Em segundo lugar, nós temos que olhar a reação da mulher. Perceba que no texto, em Marcos capítulo 7, 24 a 30, ela não reage negativamente, mas positivamente. Ela entende a parábola. E aí nós temos que lembrar os motivos pelo qual Jesus Cristo ensinava a parábola. Um dos motivos era desafiar o ouvinte a poder ter um compromisso com aquela verdade, de forma que ele tivesse um interesse profundo por aquilo que estava sendo ensinado. As parábolas, elas eram sim proferidas para esclarecer o ensino acerca do reino de Deus, mas em muitos momentos elas vinham também recheada de tensão para poder desafiar o ouvinte
realmente a ter comprometimento com aquilo que estava sendo ensinado. E essa mulher, então, ela reage positivamente porque ela não olha para a palavra cachorrinho como uma ofensa. Ela entende a parábola e então se volta para Cristo clamando: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem debaixo da mesa das migalhas das crianças, demonstrando a sua fé e demonstrando o seu interesse por poder entender a Cristo e por poder clamar corretamente a Cristo Jesus. Então nós precisamos entender, a mulher ela não se ofende, não é porque ela estava numa situação de necessidade, mas porque ela entendeu o ensino parabólico de Cristo Jesus. Embora inicialmente ela pareça ter recebido um não, perceba que o texto nos dá detalhes o suficientes para entendermos que aquele era o momento para clamar, porque Jesus Cristo disse que primeiro iria para Israel e depois para os gentios. Só que ele já estava numa região gentílica. Seria muito estranho pensar que Jesus Cristo estaria entre os gentios e não estaria interessado em pregar a palavra. Por isso, ao ouvir a parábola e entender toda a dimensão da oferta que estava lhe sendo dada, ela simplesmente se submete a Cristo e clama, submetendo-se à vontade de Cristo Jesus. E tem o seu desejo satisfeito porque Cristo Jesus derrama a sua graça diante daquela mulher. O terceiro ponto, então, que nós temos que levar em consideração é o contexto maior da narrativa. Talvez quando a gente olha para esse episódio isolado, a gente só pense na mulher em si. Porém, esse episódio é marcante porque o evangelista Marcos está registrando já alguns capítulos, desde o capítulo 4, como os discípulos estavam tendo dificuldade em entender alguns milagres de Cristo, entender algumas palavras de Jesus. E, mais especificamente, nós temos inclusive no capítulo 6, um episódio no qual Marcos registra que os discípulos não estavam entendendo nem aqueles milagres que eram mais claros e possíveis para serem compreendidos. Sendo assim, quando eles se deparam com uma mulher gentia, que tinha em certo sentido um distanciamento cultural, em certo sentido não era judia, ela compreende as palavras de Jesus, isso provavelmente incomodou os discípulos e revelava a eles como eles precisavam se dedicar mais a aprender do Mestre e deveriam estar mais prontos a poder compreender as palavras de Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos olhar para esse texto com essas três considerações para que a gente venha compreender corretamente o texto e não venhamos cair talvez na ideia de pensar que Jesus Cristo foi machista, quando na verdade ele não foi. Esse momento é um episódio de graça, é um episódio de misericórdia no qual, mais uma vez, Jesus Cristo está cuidando de uma pessoa necessitada. Qual é então a lição que nós podemos tirar para a nossa vida a partir desse texto em específico? Nós podemos aprender que nós precisamos ter um intenso interesse em conhecer as verdades de Cristo Jesus. A mulher cirofenícia, ela se curva àquilo que Jesus Cristo diz. Ela reconhece a importância das palavras de Cristo Jesus. E assim, eu e você também devemos ter um interesse por Cristo Jesus, não apenas um interesse superficial, não apenas um interesse naquilo que é fácil de ser compreendido, mas um interesse total, que se prontifica a aprender aquilo que é fácil, mas também se prontifica a aprender aquilo que é difícil, revelado nas Escrituras, para que assim possamos conhecer mais a Deus e possamos conhecer mais a sua palavra. Mas e quanto a você? Você conhecer esse episódio sobre a vida de Jesus Cristo? Na sua opinião, esse é um texto que pode ser facilmente mal compreendido, de forma que a pessoa passe a ter uma visão distorcida sobre quem é Jesus? Coloca aí nos comentários o que é que você acha, se esse é um texto fácil ou não de ser interpretado. Bem, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, gostaria de convidar você então a se inscrever no canal, a deixar o seu like para ajudar na divulgação do nosso trabalho aqui na internet. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.